Livro de Josué, capítulo de número 1. Versículo de número 1 em diante está escrito: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Meus irmãos, mais uma vez um relato da palavra do Senhor, ele é cumprido nos dias de hoje. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus tinha um grande plano na vida do povo de Israel. Infelizmente, por algum momento, Israel ele se perde durante a sua história. Desde quando, meus irmãos, José entra ali no Egito, a ordem de Deus não era que o povo permanecesse no Egito. O desígnio de Deus não era que o povo permanecesse numa terra em que o politeísmo era muito grande. Muitas pessoas adoravam vários deuses. Deus Sol, Deus Lua, Deus Nuvem. O faraó era considerado um Deus encarnado. Era aquele que dominava sobre todos. E diz a palavra do Senhor que quando José entra com sua família no Egito, e ali, volta a dizer, era o governador. Quando nós vemos em Êxodo capítulo de número 1, nós podemos perceber que a ordem de Deus não era para que o povo ficasse ali, mas eles prosperam. O povo de Deus prospera na terra do Egito, mas essa prosperidade era uma prosperidade ilusória. Era uma prosperidade, meus irmãos, aparente. Era uma prosperidade vã. E durante esse tempo, o faraó morre, agora outro seu filho assume, e ele não vai muito bem com a cara dos hebreus. Eles, na verdade, ele impõe uma forte escravatura em cima dos próprios povo hebreu, do povo hebreu. Esse povo, meus irmãos, começa a ser escravizado, começa a ser, de uma certa forma, utilizado de força, para que a glória do Egito pudesse sobressair. Mas não havia de forma nenhuma o desejo de Deus que este povo desse glória ao Egito. Não havia nenhum intento de Deus que Deus levantasse o seu povo para fortalecer uma nação alheia. Não havia de forma nenhuma no coração de Deus o desejo que aquele povo, que fora chamado, proclamado entre as nações para anunciar a Deus como o soberano, continuasse nas agarras dali do faraó. O povo sofre, as pragas vêm, submetem a todos, como essa praga da Covid também, que não apenas ela está sobre quem serve a Deus, como também aqueles que não servem a Deus. A Covid não faz exceção de ninguém.
E naquele momento, meus irmãos, as pragas arruinaram uma nação completa. E não achemos nós que o próprio povo de Deus temia também a isso, porque havia um certo temor, e as pessoas estavam entendendo que era o próprio Deus que estava permitindo que tudo aquilo acontecesse, não apenas para julgar Egito, mas para mostrar aos filhos de Deus que Ele não quer ninguém submetido nas mãos do inimigo. E assim foi, meus irmãos, o povo foi liberto, saem do Egito, passam o Mar Vermelho, Deus revela o seu nome a este povo, Jeová, Senhor, e a partir daquele momento o nome do soberano é conhecido como Jeová, o Senhor. Mas durante um percurso também, durante muito tempo, em alguns instantes o povo reclamava de tudo quanto estava acontecendo. Reclamavam do sol, reclamavam da falta d'água, reclamavam, meus irmãos, porque Moisés não clamava ao Senhor, e muitos diziam que era até melhor voltar ao Egito, que o Egito, pelo menos, poderiam ter o que comer, o que beber. Muitos não estavam entendendo os mistérios de Deus no percurso do povo até a terra prometida. Até um dia, meus irmãos, esse próprio povo tirou a paciência de Moisés. Quando nós vemos no livro de Números, quando o Senhor disse a Moisés: olha, você vai falar à rocha. Mas, meus irmãos, Moisés foi tão perturbado pelo povo, que em vez de ele falar, o que ele faz? Ele bate. E a partir daquele momento, meus irmãos, se há algo muito terrível, Moisés entendeu que não deveria ter feito aquilo, mas o fez. Mas mesmo assim, meus irmãos, o propósito de Deus para aquele povo é que eles pudessem alcançar a terra prometida. Mas chega um momento agora, em que não apenas esse caso acontece com Moisés. Deus olha para ele e fala: olha, meu filho, você não vai poder entrar na terra prometida, você vai olhar, você vai observar, mas você não vai poder entrar. Mas mesmo assim, meus irmãos, Moisés mantém convicto o seu coração com Deus. Em momento nenhum ele fala com Deus que isso era imerecido, não deveria ocorrer daquela maneira, de forma nenhuma. Moisés não abre a sua boca para reclamar. Moisés não abre a sua boca, meus irmãos, para murmurar. Então somente ele entende, e ele se cala, e faz com que a vontade de Deus prevaleça sobre a vida dele. E aquele povo, meus irmãos, sem entender, e agora precisam ver que o seu grande líder já não está mais entre eles. Meus irmãos, quando nós perdemos uma grande pessoa, quando nós perdemos uma referência, quando nós perdemos uma pessoa que era o nosso guia, quando um pai perde um filho, quando um filho perde um pai, e quando esse pai, na verdade, é tudo aquilo para a família, é o que financeiramente abençoa, é que pelas palavras aconselha, a gente fica sem chão. Quando nós perdemos uma pessoa, meus irmãos, em que nós temos muita estima, é bem certo que alguns percam até o chão, não ficam desequilibrados, ficam pensando: e agora? O que haveria de ser? O que haverá de ser agora, melhor dizendo, sem essa pessoa? E quando eu olho para Josué, e não apenas para Josué, mas para várias pessoas que puderam auxiliar Moisés, eu fico imaginando a seguinte coisa: e agora? O que vamos fazer? O que será de nós? Como vamos caminhar? Será que vamos continuar perdidos? Será que vamos continuar agora totalmente, sem ser o que fazer? O que vai ser agora da nossa vida? Mas, meus irmãos, o que eu acho mais fantástico de Deus
é que as pessoas vão embora, as pessoas morrem, outras nascem, outras reconstroem e algumas até destroem a sua vida, mas Deus continua sendo o mesmo inabalável em toda a história. Eu imagino Josué sem chão, os que estavam com ele, os que comungavam com ele. Mas o que eu acho interessante é isso, é que Deus não deixou de ser Deus dessa nação, e muito menos deixou de ser menos Deus, porque um grande servo, um servo dele, ele o tomou para si. A grande questão, meus irmãos, é que como seres humanos, essas situações sempre vão nos provar que somos limitados, debilitados e fragilizados. A história vive nos provando que o homem, ele é assim pequeno. A história sempre vai provar. Homens como Hitler se achava acima de qualquer coisa, mas a história prova que nós, seres humanos, somos nada. Mas se temos Deus em nosso coração, Ele haverá de nos dar resistência, persistência e nos ajudará até o fim, porque a nossa força vem dEle. E o que eu acho interessante, meus irmãos, é que essa palavra de Deus a Josué, ele primeiro começa a dizer que a ação, que a atitude de ser forte, de ser corajoso, que a atitude do esforço não começava com Deus para o homem, mas iniciava do próprio homem. Igreja, o esforço e a coragem para ser retomada, Deus dá, mas são atitudes que devem se realmente vir de nós. Somos nós que precisamos tomar disso, porque Deus é conosco, e se Deus é conosco, precisamos realmente nos levantar. Interessante que é as mesmas palavras que Deus está dizendo a Josué. Moisés, Deuteronômio 31, foi o que ele disse a Josué: Josué, você vai precisar ser forte, você vai precisar ser corajoso, você vai precisar tomar uma postura, você não vai de forma nenhuma ficar esmorecido, você vai precisar ser corajoso. Igreja do Senhor, essa deve ser a nossa atitude. Diz a palavra do Senhor no verso 4, que Deus seria com eles do Líbano até o grande rio Eufrates. No versículo 5 fala que ninguém haveria de resistir, porque assim como foi com Moisés, seria com ele. E ele fala que essa promessa, não haverá abandono, porque ele disse: olha, eu vou ser com vocês, eu não vou deixar vocês, e nem vou desamparar vocês. Eu disse de manhã, meus irmãos, eu quero repetir agora à noite. Quando toda essa situação estava se desenrolando, e quando eu soube também na notícia que o nosso reverendo, o Senhor Deus, o tinha levado, eu já estava no meu coração muito convicto sobre isso. Muito convicto. Mas uma palavra que Deus me disse de uma forma, meus irmãos, muito limpa e audível, dizendo assim: André, a igreja me pertence. Eu ouvi isso, meus irmãos, como alguém tivesse chegado a falar para mim. Deus disse: a igreja é minha. Meus irmãos, quando comecei a entender que vocês são de Jesus, que esta igreja é do Senhor, que todos nós que aqui estamos pertencemos a um Deus poderoso,
falou isso, eu entendi que nós não estamos abandonados, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso continua conosco. É por isso que ele disse: eu não vou abandonar vocês, eu não vou desamparar vocês, porque nós pertencemos ao grande e poderoso Senhor dos Exércitos. E é por isso, meus irmãos, que a atitude de ser forte e corajoso nos cabe. Ele estará conosco. As lutas não poderão nos resistir, as adversidades não poderão nos resistir, porque Deus está conosco. Interessante que no verso de número 7, ele dá mais uma ênfase. No versículo 6 ele fala que devemos ser forte e corajoso, mas o versículo 7 fala: tão somente ser forte e muito, que deve ser uma atitude dobrada, que deve ser uma atitude redobrada, que vamos precisar sim chamar a coragem, incitar dentro de nós a coragem, que vamos precisar nos levantar todos os dias, e isso nós vamos fazer em oração, em busca ao Senhor. Não se levanta com inteligência apenas, não se levanta com habilidades, não se levanta, meus irmãos, com talentos. Nos levantamos porque é um Deus forte que nos ajudará, ficaremos de pé porque é um Deus que nos guiará até o final de todas as coisas. Então, ser tão somente forte, ser muito corajoso. Mas como nós vamos conquistar, meus irmãos? Como nós seremos bem-sucedidos? Não há como essa igreja ser bem-sucedida se nós estivermos fora da palavra. Não há como, meus irmãos, alcançarmos todos os propósitos dessa igreja se estivermos fora dessa palavra. É preciso meditar. É preciso, meus irmãos, estarmos envolvidos com essas palavras. Será necessário, meus irmãos, ler muito mais a palavra do Senhor e meditar e executá-la em nossa vida. É por isso que Deus disse a Josué: olha, você vai se levantar, você vai ser forte e corajoso, mas você vai meditar na palavra. E é por isso, meus irmãos, que eu tenho dito direto aqui, sempre que eu tenho oportunidade eu falo: em vez de você estar enchendo a sua cabeça de várias notícias que depreciam, que esmiuçam o nosso emocional, vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Porque há pessoas que ficam 24 horas buscando má notícias. Eu não sou nada contra notícias, mas muitas vezes, meus irmãos, estamos tão cheios das notícias, tão cheio de tantas outras coisas, que vamos nos esmorecendo e não temos forças, meus irmãos, para lutar as lutas diárias. Mas se meditarmos nessa palavra, você vai ter força para se levantar, e você será um guerreiro, e você será mais do que vencedor, porque essas palavras nos dão sabedoria e inteligência. Se continuarmos meditando nessa palavra, essa igreja, meus irmãos, ela vai alcançar propósitos que nem pastor Samuel imaginou que poderia imaginar. Eu creio, meus irmãos, eu creio que nós vamos alcançar coisas que nós nunca imaginávamos, mas se nós não estivermos nessa palavra, não haverá como. Então, meus irmãos, meditemos na palavra. Josué, meus irmãos, entendeu tão perfeitamente isso. Ele captou tão muito bem essa palavra, que se nós olharmos a história de Josué, Josué teve muito mais conquistas do que o próprio Moisés. As vitórias que Josué
ele teve durante o seu percurso foram grandiosas, porque ele aprendeu que precisava se levantar, ser corajoso, ser forte, precisou meditar na palavra dia, para que pudesse ser bem-sucedido em toda a sua vida. E quando ele fez isso, aquela terra prometida, ele alcançou. Então, meus irmãos, se nós queremos chegar nessa terra prometida que é os céus, vamos precisar ser o quê? Forte e meditar na palavra. De quem é a ação de ser forte e corajoso? Vem só de Deus? Não. Tem que vir também do nosso coração. Então, a igreja do Senhor, sejam fortes e corajosos. Meditem na palavra do Senhor, porque Deus nos fará alcançar a terra prometida que nos está reservada. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor.